Olá, maravilhosas e maravilhosos! E hoje é que dia? Quinta-feira? Hoje é quinta, né? Dia da aula da semana, meus amores. A aula bombástica, aquela aula que vocês amam, uma aula completa. Sempre tem uma aula nas quintas-feiras, ou de maquiagem, ou enfim, de algum assunto que eu trago aí para realmente agregar muito valor para vocês. E hoje eu trouxe essa maquiagem muito deusa, que eu uso muito em atendimento, maravilhosa, uma maquiagem super clássica e claro, com batom vermelho para trazer aquele empoderamento. E eu espero que vocês gostem. Aproveitem papel e caneta na mão aí, o caderninho para anotar tudo e vamos lá! Bom, já vamos começar a aula, sabe aquele esquema, né? Já vai comentando aí, colocando seu comentário para me ajudar no engajamento, enfim, para me auxiliar aí nesse engajamento nos 20 primeiros minutos são muito importantes pro Instagram, tá? E quanto mais você comentar, melhor, tá? Então já vai comentando aí, maravilhoso, o Deus, o Galáctico, incrível, Tofinha do meu coração, meu mentor lindo, pra quem é minha mentorada, enfim, vai comentando aí, tá? E o caderno, pra quem não tem, é importante você ter esse caderno na mão, hein? Pra anotar tudo. Quem ainda não tem, faz o seu caderno aí personalizado pra anotar tudo, tá? Então eu estou limpando a pele da minha modelo com água micelar da Salk Skin da Dai Macedo e em seguida eu venho com tônico gelificado da Daisy Peroso para tirar o excesso de água micelar para não ficar no rosto, tá? Agora eu vou hidratar a pele com o hidratante da Catherine Hill, tô gostando bastante desse hidratante, tá? Ele serve para todos os tipos de pele, ele não é oleoso, ele é um hidratante mais gelificado, então ele funciona muito aí para qualquer tipo de pele. Então eu aplico no rosto inteiro com o pincel B05 da Macrilan, tá? Eu aplico no rosto inteiro e observem que eu não apliquei abaixo dos olhos. Por quê? Porque eu vou vir com outro hidratante. Isso é fundamental. Sabe aquela hora que craquela a maquiagem da cliente ali abaixo dos olhos? Ou quando você termina a maquiagem e já tá craquelando ali embaixo dos olhos? Então, é justamente por isso, porque falta hidratação abaixo dos olhos, tá? Então isso é muito importante. Agora eu venho com o Nivea da Lata Azul para hidratar aqui abaixo dos olhos e não acontecer isso. Aí eu aplico com o dedo e eu estou usando a luva como uma forma de segurança e biossegurança, né? E a máscara também, tá, gente? Isso é muito importante. Então eu aplico ali abaixo dos olhos e também no bigodinho chinês, onde tende a acumular mais maquiagem e craquelar também. Agora eu vou vir com o Blur da L'Oreal, esse primer que é incrível, é o melhor primer que eu já usei custo-benefício. Aquele primer que tem um valor super bom, né? Não é caro, é um BBB e ele tem um efeito incrível de vários primers super caros. Então assim, se você quer um primer para atendimento e você quer investir só em um, eu compraria esse, tá? Eu aplico ele com a mão, ele tem uma cobertura de poros muito boa, então ele tem uma eficiência na cobertura e tanto no disfarce óptico também da pele, tá? Ele ajuda nessa uniformização da pele para ficar aquela pele de face tune também no vídeo, né? Maravilhosa. Então eu gosto muito desse primer justamente para isso. Agora eu venho com a paleta da Kryolan, o corretivo maravilhoso, gente, eu amo o Kryolan, tá? E eu vou aplicar o corretivo da Kryolan no melasma dela, nas manchas mais escuras que ela tem. Eu inclusive estava até explicando para a modelo que eu prefiro a paleta mais rosada, que eu sinto que tem essa cobertura. Ela puxa mais para o salmão, que é a cor coringa da colorimetria, para como se fosse uma cor para cobrir qualquer mancha, né? É a mistura de todo um lado do círculo cromático, eles chegaram a uma cor que pudesse neutralizar todo o outro lado, todo o lado oposto. Então eu prefiro a paleta rosada justamente por isso, tá? Pra mim funciona bem mais. Olha só que incrível. Só com a esponjinha, uma camada super fina, a gente já consegue uma super cobertura. Vou usar duas bases, eu vou usar a base da Visela misturando com a da Alice... Não, Alice Academy não, perdão, gente. A da Visela com a Alice... Meu Deus, engasguei. A da Visela com a Atelier Paris. Ó, eu vou usar as duas bases e uma super dica.
Quando eu quero aplicar a base para não tirar muito o que eu já passei, eu aplico com a esponja. Então eu tô vindo com a esponja da Mari Saad, aplicando a base com a esponja, porque aí eu não arrasto tanto o produto, porque eu já coloquei uma camada de corretivo antes e eu não quero arrastar esse corretivo, eu quero que ele fique ali. Então eu venho com a esponja e com batidinhas leves vou aplicando a base, tá? Então essa é uma super dica aí para não ter tanto retirada de produto. Aí realmente aquele produto fica ali, a gente não arrasta ele, ó, só com batidinhas no rosto inteiro, deixando essa pele bem uniforme. E olha que cobertura linda, olha que textura linda que ficou essas duas bases que eu sou apaixonado pelas duas marcas. Volto com a paleta da Kryolan agora para fazer os contornos com o pincel Kabuki. Esse é o 170 da MAC. Eu aplico o corretivo mais escuro, não estou exagerando na quantidade, tá, gente? Mesmo quando eu vou fazer o contorno cremoso na cliente, eu não exagero tanto na quantidade quanto eu exagero em uma modelo minha e uma modelo mais nova também. Então eu não exagerei para a camada não ficar grossa. Ele é apenas uma colinha para o contorno em pó, que eu venho em seguida depois para selar esse contorno em creme. Então ele é apenas uma cola, ele não é exagero, tá? Ele é para fixar o meu contorno em pó que eu vou usar em seguida. Eu dou uma uniformizada com a esponja para tirar as marquinhas, né? E aí, ó, agora eu já venho com o corretivo claro, eu vou usar o da Vizela. Eu tô apaixonado por esse corretivo, o tom é o 02. Ele não é totalmente branco, ele é um pouco mais amareladinho. Então eu faço o triângulo ali abaixo dos olhos e eu puxo pro nariz, ó. Já para afinar o nariz também eu gosto muito desse detalhezinho, porque ele dá um efeito óptico aqui para afinar o nariz, ó. Então eu faço o triângulo ali e puxo pro nariz e em seguida eu venho com a esponja para uniformizar esse corretivo. Olha que incrível, gente. A cobertura desse corretivo da Vizela é surreal, o aplicador dele é incrível também, tá? E eu tô apaixonado. Agora eu venho com a esponjinha por fora primeiro, para eu não expandir muito esse corretivo. E aí sim, depois que eu faço as partes externas, né? Tanto a parte externa de fora quanto a parte do nariz, eu faço a parte central ali do olho. Olha que lindo que já ficou essa parte aí abaixo dos olhos. Dou uma uniformizada aí na pele inteira com a mesma esponja para tirar todas as marquinhas, né? Isso é muito importante. Eu uso o lado da esponja que não tá com produto, para justamente não interferir, né, na cor da base, enfim. Agora eu peguei só mais um pouquinho de corretivo, só para ter um pouquinho mais de cobertura ali, ó, e apliquei ali abaixo dos olhos só para efeito realmente de precisão. E agora eu venho com o pó da Vizela para a região dos olhos. Eu estou apaixonado nesse pó translúcido. Esse é a cor 1, tá? Ele é específico para a área dos olhos, ele é mais fino, então o potinho é menor, porque nós vamos utilizar bem menos, né? Porque ele é só para a região dos olhos. Então ele tem uma textura extra fina, é surreal. Eu nunca usei um pó tão fino assim. E ele dá um super efeito. Gente, não é por nada não, mas eu tô apaixonado por essa marca. É uma marca que tem me surpreendido tanto, não só pelos produtos, mas também pelo propósito da marca. É uma marca vegana, uma marca que se preocupa com a sustentabilidade, enfim, com causas sociais. Eu tô apaixonado. Então eu usei esse para a região dos olhos e aí eu venho com o Satin Powder, que é o maior, para as outras áreas onde eu não apliquei o contorno, tá? Onde eu não apliquei o corretivo escuro, porque eu vou selar depois aquelas regiões, ok? Esse é o Satin Powder, que é o pó para a região do rosto, tá? O 01 também. Agora eu vou selar os contornos com essa paleta da Ruby Rose. Eu estou apaixonado por ela, viu, gente? Olha, eu não dava nada pra essa paleta e ela me surpreendeu com o pincel F24 da Dye Makeup. Eu uso aquele ali, ó, que é uma cor terrosa e não tem brilho,
para selar onde eu apliquei o corretivo cremoso. Lembra que eu usei ele para colinha, para ele colar esse contorno? Então eu apliquei ali, ó, justamente para isso. Em seguida eu venho com o blush da mesma paleta, ó, com um pincel bem parecido com o F24 da Dye Makeup, mas esse é da MAC, tá? E aí eu aplico ali nas maçãzinhas para deixar aquele ar mais saudável, ó, com a mesma paleta. Olha que lindo que já ficou essa textura, né? Essas cores aí, já tá incrível. Agora eu vou utilizar os pós faciais, essa dica é essencial, porque agora é o momento de eu devolver a cor pro rosto dela. De eu devolver a cor pro rosto dela e também tirar o excesso de pó translúcido. Então eu venho com o meu pincel A05 da Macrylan, misturando os dois pós, um tom mais médio e um tom um pouco mais escuro. E aí eu venho tirando esse excesso, deixando essa pele bem uniforme, tirando o excesso de translúcido e também devolvendo a cor. E também, claro, entregando um pouco mais de cobertura. Só que esse pó da Viselle, ele é bem fininho, ele não é exagerado, então ele não tem aquela super cobertura, tá? Abaixo dos olhos eu escolhi outro pincel com a pontinha mais fina, esse é da Dye Makeup, eu esqueci o número. Mas enfim, a minha assistente de lista vai ver qual que é o número pra mim aqui, porque ela vai fazer a lista dessa aula. Ah, e é uma novidade, viu, gente? Agora eu tenho uma assistente de fazer listas pra mim. É uma aluna que agora ela faz parte da minha equipe, ela vai fazer a lista, então eu vou postar o vídeo e em seguida ela vai fazer a lista. E aí quando ela me mandar, eu edito a legenda aqui e coloco aqui embaixo da legenda pra vocês, tá? Então se você assistiu agora, recente, se não tiver a lista ainda, logo logo vai estar a lista aqui na legenda pra vocês, tá bom? Então eu apliquei ali, ó, todo o pó pra uniformizar a pele, já está linda. E eu vou dar uma escurecidinha nos contornos, com o blush contorno da Bruna Tavares, tá bom? Ai, gente, eu tô rindo, mas é um pecado eu rir disso. O meu gato, ele foi tentar subir, porque agora eu tenho mais um gato, né? Eu tenho o Glow agora. São dois gatos. Ele foi tentar subir a cadeira agora, ele não conseguiu, porque o papai acabou de cortar as unhas dele. Porque ele tava já quase rasgando as minhas cadeiras, eu tive que cortar a unha dele, agora ele deu uma caidinha ali, eu dei risada, né? Mas faz parte. Enfim, vou usar o iluminador agora da paleta da D-Make, com o pincel F13 da Dye Makeup. Esse iluminador ele tem um brilho bem acintilado, bem chique, para aquela cliente que quer uma pele iluminada, mas não quer aquele exagero. Só aquela riqueza, aquele ar de riqueza, chique, maravilhoso que a gente ama, né? E aí eu volto com o pó, ó, sempre para dar acabamento, tirar algumas marquinhas, enfim. Dar uma uniformizada aí no rosto todo, eu gosto muito dessa parte. Finalizo com a bruma da Catherine Hill para fixar, para tirar esse aspecto de pó, né? Para tudo que tá ali se encaixar mais na pele. E eu amei essa bruma, ela tem um cheiro incrível e eu sempre uso para finalizar a pele quando ela já está pronta. E agora vamos começar os olhos. Eu vou fazer um olho bem clássico, bem fácil. Como ela tem um pouquinho a pálpebra gordinha ali, ela tem espaço, mas ela não tem côncavo, né? Então eu vou utilizar uma técnica que eu faço muito em atendimento, tá? Que eu utilizo muito em clientes, mãe de noivas, enfim. Quem já tem essa pálpebra um pouquinho mais caidinha, um pouquinho mais gordinha, tá? Então eu tô aplicando o corretivo da Kryolan, ele vai ser a base da minha sombra, ok? Eu aplico com o pincel Língua de Gato, esse é da Eco Makeup. Então eu aplico no olho todo e depois eu uniformizo para tirar as marquinhas para fazer a junção, tá? Só tome bastante cuidado nessa junção com a pele para não craquelar bem nessa junção ali que a gente faz com a pele. E aí eu uniformizo ele e em seguida eu vou selar com o pó nas laterais, tá? Eu sempre faço isso para realmente fazer esse encaixe com a pele, para ter essa junção com a pele, que é de extrema importância, tá? Agora eu venho com um pincel bem fofinho, ó, e passo o pó facial nos cantinhos, tanto externo quanto interno, para fazer a junção com a pele. E um tiquinho de translúcido ali, ó, na parte central do olho, mas é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Para não secar totalmente essa região ali abaixo dos olhos.
E agora eu vou usar o lápis marrom da loja de Make, é um lápis marrom super macio. Eu aplico ele na raiz e eu venho agora com o pincel 130, vou aplicar um pouquinho mais de lápis ali. E aí eu venho com um pincel de precisão, pincel 130 da Dye Makeup, para esfumar esse lápis. Essa técnica eu amo para atendimento, é uma das técnicas mais práticas que você pode adaptar para qualquer tipo de olho, para qualquer formato, para qualquer ocasião. Então eu gosto muito de trabalhar com essa raiz esfumada. Eu vou esfumando, vou subindo, aqui você tem o controle, se você quer maior, se você quer menor, se você quer mais intenso, enfim. Esfumo bem ele e eu vou selar com a sombra da Ludorana, com a paleta da Ludorana, que é maravilhosa. Ó. Limpei bem o pincel e aí eu selo com esse mesmo pincel, com o marrom um pouquinho mais escuro para dar mais intensidade aí para esse olho. Ó. Então eu selo esse lápis e aí depois eu vou dar acabamento para ele ficar mais fluido, para a gente deixar esse lápis mais fluido, para conseguir deixar um efeito mais fluido ali para esse esfumado, tá? E aí depois, para dar o acabamento, eu uso o pincel 132, ó, que já é um pincel um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais fluido. Eu vou pegando um pouquinho de sombra, ó, e eu vou trabalhando para deixar ele mais fluido. Qualquer barulho estranho que vocês ouvirem são os meus filhos ali que resolveram brincar, esse é o horário de brincar deles, enfim. Sabe como que é ter filhos, né? E aí, ó, eu deixo bem fluido esse esfumado. Se precisar, eu uso um outro tom de marrom para deixar ele ainda mais fluido, pra gente conseguir deixar ele ainda mais fluido, tá? E eu deixei ele nesse formato mais diagonal. Não deixei ele tanto arredondado como normalmente eu deixei ele um pouco mais diagonal. Eu acredito que valoriza também bastante aí, dá uma alongadinha aí no olho da nossa modelo, né? Que eu estou utilizando como cliente. E aí em seguida eu venho com o iluminador da Make More, esse é o Radiance, tá? Eu gosto muito de usar ele como sombra e eu aplico ele ali, ó, praticamente na pálpebra toda, inclusive um pouquinho em cima do marrom, porque aí nós vamos conseguir fluir, nós vamos deixar esse olho mais glow. Eu gosto muito desse efeito porque fica um olho sem eu saber onde está começando e onde está terminando. Esse efeito é muito bom, principalmente para ter mais durabilidade na maquiagem, porque quando a gente trabalha com muitos traços, a gente não tem tanta durabilidade na maquiagem, tá? E agora eu venho com um brilho da RZ Makeup, tá? Agora eu esqueci o número, gente, mas ele é um brilho meio champanhe, ó. E não precisa de cola porque ele é um brilho mais fininho, de um pigmento. Então eu tô aplicando ele ali onde eu apliquei o iluminador e levo um pouquinho lá pra cima do marrom também, pra dar acabamento, tá? Pra fazer a junção aí de tudo, pra não ficar nenhuma divisão. Ó, com o pincel 157 eu vou aplicando ali, subo ele um pouquinho, pra deixar esse olho bem glow, bem maravilhoso, bem red carpet. Em seguida eu vou fazer a parte de baixo agora, eu vou utilizar o mesmo lápis, o da de Make, o marrom, tá? E aí eu aplico ele ó, até a metade dos olhos por fora. E aí eu vou esfumar esse lápis, né? Esse lápis marrom, vou fazer o mesmo processo que eu fiz em cima. Eu esfumo com o pincel 130, depois eu selo com a sombra da Ludorana. E aí depois que eu tiver com todo ele finalizado aqui embaixo, esfumado, selado, com todas as transições ali para ficar bem lindo, eu aplico o mesmo lápis da de Make na linha d'água, esse marrom na linha d'água. Eu adoro esse efeito marrom aqui para a linha debaixo dos olhos, para a linha d'água inferior, principalmente para aquela cliente que não gosta de preto, aquela cliente que não gosta daquele olho muito marcado. O marrom ajuda muito, porque a gente consegue fazer um olho mais dramático, a gente consegue trazer um efeito, mas sem que fique preto. Finalizando então aí a parte de baixo, ó, como eu falei pra vocês, apliquei o lápis, já ficou lindo, já está maravilhosa, toda brilhosa, toda arrasadora. Volto com os pincéis se precisar para dar acabamento, para deixar esse esfumado aí mais fluido, enfim. E uma super dica, olha só o que eu fiz, eu peguei o pó que eu usei no rosto dela e eu uso ele para uniformizar ali o esfumado.
Com essa dica, gente, fica bem uniforme esse esfumado ali na parte inferior dos olhos. Eu consigo deixar ele mais uniforme com a pele. Inclusive, se você precisar apagar um pouco o esfumado, se a cliente não gostar, eu uso essa técnica de usar o pó para caso eu precise apagar o esfumado ali na parte inferior dos olhos. E agora vamos continuar ali arrasando essa maquiagem, gente. Você tem noção de como ficou linda essa maquiagem ao vivo. E eu gravei essa aula já tem um tempinho, eu gravei no dia dos namorados. Eu nem me toquei que era no dia dos namorados, eu nem me liguei que era no dia dos namorados, porque senão eu tinha feito até uma live, eu tinha soltado essa aula antes. Porque normalmente eu antecipo, né, as gravações das aulas. Enfim, ficou assim muito glamourosa, muito romântica, uma maquiagem bem poderosa. Agora eu vou fazer as sobrancelhas dela. Então eu vou marcar bem, ela tem micro, então assim, a micro dela já é bem desenhada, só que não aparece ali, por quê? Porque eu apliquei a base e tudo mais, então eu dei uma tampadinha. Mas ela já tem a micro bem desenhada, então eu vou aproveitar, vou usar as pastinhas para justamente contornar a sobrancelha e acompanhar o desenho da micro dela. Então isso é muito importante você pensar o seguinte, se a cliente já tem micro, se ela já tem um desenho, se ela já tem a sobrancelha mais intensa, ok, podemos deixar essa sobrancelha mais intensa. Agora, se a cliente não tem, tome muito cuidado com a sobrancelha, tá? Porque para cliente não gostar a linha é muito tênue. Então eu venho com o pincel Ico 10, eu faço primeiro a parte inferior dos olhos, eu vou do outro lado, eu tenho esse costume, né, de fazer a parte inferior da sobrancelha. Do outro lado eu tenho mais precisão, eu consigo ter mais precisão com o pincel, ó. Então eu faço os traços, eu desenho a parte de baixo e depois eu volto pro meu outro lado para fazer a parte de cima. Então eu dou os acabamentos aqui embaixo, deixo bem certinho, aí eu volto pro outro lado para fazer a parte superior, finalizar essa sobrancelha, e ficou incrível, ficou bem maravilhosa, do jeito que eu gosto. Mas tomem cuidado com o cliente, tá? Pra não fazer demais e depois ter que tirar e dar um trabalhinho, gente. Olha, tem pastinhas aí que não dá pra tirar, tá? Passou só se realmente tirar a pele ali pra você conseguir tirar a pastinha. Então tome muito cuidado quando você vai fazer em cliente, tá bom? Pra não colocar o seu gosto acima do gosto da cliente. E agora eu estou indo pra parte de cima, enquanto meu filho está lá no notebook, não sei o que ele tá fazendo. Ai, meu Deus, crianças, misericórdia. Eu tô com um aqui no meu colo, o outro tá lá no notebook. Ele adorou o notebook, eu acho que é porque esquenta, ele adorou deitar em cima do notebook. Enfim, vou finalizar a sobrancelha, né, com a pastinha. E em seguida eu uso a máscara de sobrancelhas da Catherine Hill, que eu estou amando. Eu tenho gostado muito dessa máscara. E ela é bem universal, assim, dá pra usar em todos os clientes, enfim. Ela dá um super volume aí quando a cliente tem os pelinhos, tá? Só funciona quando tem os pelinhos. Ai, gente, eu sou bem exigente pra sobrancelha, ó. Eu faço cada detalhezinho, cada milímetrozinho. Eu acredito que esse seja um dos pontos principais de uma maquiagem. Uma sobrancelha bem feita, bem delineada, faz a diferença na maquiagem final. Então, assim, às vezes eu perco tanto tempo na sobrancelha justamente por isso, porque eu gosto de dar esse acabamento, de deixar ela impecável, daquele jeitinho que a gente ama. Aí eu volto com aquele pincel do corretivo, caso precise limpar um pouquinho ali no interno, tá? Às vezes a gente passa um pouquinho ali, e aí só com o pincel do corretivo eu consigo limpar, não preciso pegar mais corretivo. E aí, como eu falei pra vocês, ó, usei a máscara da Catherine Hill de sobrancelha, que é incrível, ela tem um fundinho de brilho dourado, mas não fica nada exagerado. Quase não dá pra ver o brilho dourado depois que seca, e ela dá um super volume mesmo assim pra sobrancelha, fica incrível.
Eu vou usar os cílios da Dye Makeup. Ele é um cílios mais bagunçadinho. Um cílios que normalmente eu uso em atendimento, tá? Não é um cílios gigantesco. Eu gosto muito desses cílios porque eu consigo um efeito, mas sem que incomode a cliente, tá? Eu vou passar o delineador da Make Be antes dos cílios para dar um acabamento só na raiz, tá, gente? Um tracinho bem fino, sem exageros, é só para dar um acabamento nos cílios postiço mesmo. Eu gosto muito desse delineador, ele tem um aplicador incrível, bem preciso, e fora que a durabilidade dele também é maravilhosa. Então eu aplico ele aí antes de passar os cílios. Antes de aplicar os cílios, não é passar os cílios. É que eu queria falar passar a máscara de cílios, né? Porque eu gosto de passar a máscara antes de colar os cílios. Mas enfim, eu já tinha passado a colinha ali nos cílios pra em seguida vir aplicar os cílios postiços. E cílios postiços é cílios postiços, né, gente? Uma maquiagem sem cílios postiços não é maquiagem. A maquiagem sem cílios postiços não é maquiagem. A gente não dá conta de uma maquiagem sem cílios postiços. Não dá, né? Tem que ter cílios postiços. Tem que ter cílios postiços. Se deixar a gente coloca 2, se deixar a gente coloca 3D, que vira aquele leque. Mas enfim, como eu trouxe uma maquiagem para atendimento, a minha dica é que você use esses cílios mais confortáveis. Tanto da Dye Makeup quanto da Creme. Da Creme também eu gosto bastante, ó. Então eu apliquei ali. Provavelmente eu usei a cola da Índice Tóquio ou a Duo, que são as duas que eu estou usando no momento. Como eu não mostrei ali, eu não sei, né, qual cola que eu usei, mas foi uma das duas. Foi a Índice Tóquio ou a Duo, que eu amo tanto uma quanto outra, tá? Olha que lindo que ficou, e super natural. Aí eu já venho e passo a máscara, essa é da Vizela, maravilhosa, esse aplicador é incrível. Aí eu passo bastante máscara para juntar os dois, para dar volume, e aí a gente já conseguir dar um super acabamento aí para esses olhos. Dou uns acabamentos finais ali nos olhos para retocar o lápis, enfim. Como nós já estamos chegando no fim, eu gosto de ir dando esses acabamentos, tá? O batom, gente, o batom vermelho é aquele esquema, é prática, tá? Então assim, para você ficar craque aí no batom vermelho, faz várias vezes, erra várias vezes para você conseguir chegar na perfeição. Chegar na perfeição não, chegar no resultado que você gosta, né? Porque perfeição não existe. Eu usei o batom da Tati Bueno e eu misturei com o Capricórnio da Aline Pinheiro, tá? Um mais vinho e o outro mais vermelho para fechar um pouco o vermelho, tá? O batom da Tati já é lindo, vermelho, mas eu queria deixar ele um pouco mais fechado. Aí ele fica um pouco mais dramático e eu faço essa misturinha. Eu vou aplicar com o pincel 113 da Dye Makeup. Eu tô apaixonado por utilizar esse pincel para aplicar batom. Ele é grande, ao mesmo tempo é preciso. Então eu faço a parte superior da boca primeiro, o moranguinho ali, né, a maçãzinha ali da parte superior da boca. E aí eu venho com as laterais, sempre com a boca fechada e a lateral do pincel que desenha a boca e não a ponta do pincel, tá? Então essa dica, depois que eu aprendi, depois que eu pratiquei, mudou a minha vida, mudou a minha história em relação ao batom vermelho. Porque eu desenho a boca com a lateral do pincel e não com a pontinha, porque sempre eu ia passar a pontinha, puff, borrava. Eu ia passar a pontinha, saía pra fora, enfim. E dessa forma não, dessa forma nós temos muito mais precisão, consegue um efeito incrível nesse batom, e passando ele com a boca fechada e o pincel, ó, na lateral. Olha só como é a posição do meu pincel. Eu realmente deixo ele na lateral, tá? E olha que lindo esse batom, Brasil. Só vou dar uma arrumada ali, né? Dar uma ajustada aí em algumas partes, eu vou ajustando, vou melhorando aí os acabamentos. E isso é muito importante, olhar a cliente bem de frente para ver como está. Mas raramente um lado vai ficar exatamente como o outro, tá, gente? Raramente um lado vai ficar exatamente como o outro. Porque a própria boca é diferente um lado do outro, tá? O nosso rosto é diferente um lado do outro. Não busquem essa super perfeição, mas claro, com equilíbrio para deixar o mais harmônico possível. Olha que deusa maravilhosa, meu Deus. Incrível, 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 incrível. Ó, só tô dando o acabamento ali nos cílios, para tirar a colinha, né? Pra tampar a colinha com o delineador em gel da Miss Lari. E chegando ao final dessa maquiagem super deusa,
super prática aí para vocês usarem nos atendimentos dos clientes de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, gente, já comenta aqui, ó, estou com você, que eu quero saber se você ficou até o final. Comenta aqui, ó, estou com você. Para quem ficou até o final, muito obrigado, gente. Comentem muito, compartilhem muito. Se foi bom para você, marque a sua amiga maquiadora ou seu amigo maquiador. Quem divide, multiplica, viu? Isso é um dos melhores ditados que existem e com certeza é um dos que eu mais falo. Quem divide, multiplica. Então compartilha aí que eu vou amar, tá bom? Um beijo no coração, meus amores. Até a próxima aula. Gratidão. Fiquem com Deus e agora com essa modelo belíssima, finalizada e arrasadora. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Beijos. Decolem, borboletas.